a introdução ao Espiritismo. Divulgando, é um estudo, conforme dissemos, patrocinado para a Rede Amigo Espírita, que tem por objetivo, o escopo maior, o objetivo vestibular, divulgar, instruir e unificar. É um curso de introdução à doutrina dos Espíritos. Hoje nós estamos na 14ª aula. Eu procuro falar até décimo, não procuro falar aula, mas vamos dizer no 14º encontro. E hoje vamos estudar a bênção do esquecimento. Hoje são 13 de junho de 2016. Sodécio Naves, palmas, agradeço novamente. Meus irmãos, esquecimento do passado, o que significa isso? Isso é bom? É ruim? Em lembrarmos do passado vai impactar a nossa evolução? Ou por outra, se lembrarmos das ocorrências que tivemos em vidas, ou melhor, existências pretéritas, existências passadas, impactar-se-á na minha evolução? Vai, de uma certa forma, prejudicar a utilização do meu livre-arbítrio? Vamos verificar que isso tudo ocorrerá. É uma dádiva de Deus, é uma bênção você, de uma certa forma, não recordar do passado. E, inclusive, os nossos detratores, eles dizem o seguinte: o esquecimento do passado é considerado a mais séria das objeções contra a reencarnação. Como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não lembra delas? Ora, quem nos diz isso é o próprio Kardec formulando aos imortais o questionamento. Então, os nossos detratores dizem o seguinte: olha, gente, como nós podemos ter algum benefício ou acreditar na reencarnação, onde a mesma diz que estamos aqui em estado de prova, em estado, de uma certa forma, espiando, ou resgatando débito. Como nós podemos resgatar débito se nós não sabemos, não lembramos? Então, efetivamente, a reencarnação propriamente dita não está consistente. Quem diz isso são os nossos detratores, notadamente as pessoas, são umas pessoas, deixa eu pular esse anúncio aqui, são umas pessoas que detratam, falam mal do Espiritismo, não querem e advoga que a doutrina dos Espíritos é uma falácia, a doutrina dos Espíritos é um engodo, é uma mentira. Ora, nesse aspecto, pareceria ilógico fazer-nos expiar uma existência de falta cometida nas vidas passadas, de que tivéssemos perdido a esperança. Ora, como que vou sofrer, como que eu serei penalizado se eu não lembro daquilo que fiz? É, de uma certa forma, uma injustiça. Mas veja que este viés, veja que este enfoque são os materialistas, são as pessoas que não acreditam em nossa doutrina, que, de uma certa forma, assim coloca, de uma certa forma, assim posiciona. Mas, e como vamos ver, e eu vou disponibilizar essa tela aqui, que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 392 a 399, ele diz o seguinte: ele examina essa questão do esquecimento. Então, depois de concluir que o esquecimento do passado atesta a sabedoria divina, ou seja, a sabedoria de Deus,
pois a lembrança de existências anteriores traria inconvenientes muito graves. O codificador apresenta as principais razões do seu ponto de vista moral. O codificador, naturalmente, Kardec, né? Ele apresenta, e nós vamos falar isso aqui. Vamos falar da lembrança de existência anterior a ele mesmo, relações sociais, né? Vai impactar substancialmente nas relações sociais, num complexo de culpa, perturbações, né, temporais e, sobretudo, o esquecimento lá residente na infância, no início de nossa existência. Então, veja, meus irmãos, e eu quero aqui novamente ressaltar, muito embora no nosso folder está assim consignado, essa sala é uma sala de estudo que o proibido aqui é proibir perguntar. Vamos questionar, vamos perguntar, todavia, vamos nos ater assim mais com relação ao estudo, né? Mais com relação ao estudo. Então, não existe pergunta mal feita, não existe pergunta cabeluda. O certo é que, dentro do tempo e dentro daquilo que nos for formulado, vamos procurar responder. Estamos aqui, como eu já disse algumas vezes, dando a cara a tapa, né? Dando a cara a tapa. Então, vamos procurar, dentro de nossa pequena limitação, diante do que muito devemos aprender, responder aquilo dentro do nosso conhecimento. E o nosso amigo José Aparecido, ele coloca o seguinte: a regressão à vida passada seria interessante para lembranças de nossas vidas? Veja bem, eu regredir em vidas passadas. E como é feita essa regressão? Essa regressão é, de uma certa forma, importante, e nós somos preocupados, sobretudo, em saber o que fomos. E aqui o objeto dos estudos, hoje, é justamente falar que essa nuvem, que esse véu, que esse, vamos dizer assim, pano espesso que é colocado, vai nos ajudar na progressão. O Espiritismo, propriamente dito, contido nas obras de Kardec, não advoga o princípio de se fazer isso nas casas espíritas. Muito embora é uma ciência que, você recorrendo um profissional específico e adequado, você pode, através de uma regressão, muitas vezes, descobrir um trauma numa infância dessa ou de outra existência. E em descoberto esse trauma, aquele psicólogo ou aquele profissional trabalhar substancialmente e debelar esse mal. Ora, em debelando o mal, uma sequência normal de espírito que aproveitava aquela situação indesejada, inconfortável, vai nos deixar trilhar e continuar o processo de nossa evolução. Médios, por exemplo, como Chico Xavier, como Divaldo, como Ivan do Amaral Pereira, eles chegavam ao ponto de relacionar-se com o espírito desencarnado propriamente dito, e muitas vezes, não sabendo que aquele espírito estava desencarnado. Dona Ivone do Amaral Pereira até relata, de uma certa forma, alguma coisa jocosa. Ela era preocupada porque não via os pés do espírito. Isso não tem, né? Ele fica um pouco desmaterializado, e ela, muitas vezes, para saber se aquele espírito, o qual estava vendo, se estava no processo reencarnatório ou não, ela olhava para os pés. Se estivesse vendo, sem dúvida alguma, se estivesse vendo os pés, sem dúvida alguma, não era encarnado, né? Se ela não tivesse, ou melhor, se ela não estivesse vendo os pés, era um espírito desencarnado. Jorge Antônio, no YouTube, ele nos diz o seguinte: como Deus, nosso Pai maior, sabe de tudo e nos deu o dom do esquecimento, pensou, se eu soubesse do passado, ou melhor,
Se nós, olha, gente, se nós, e aqui fala o nosso amigo Jorge Antônio aqui no YouTube, se nós tivéssemos conhecimento do passado, seria, não digo ultrajante, seria uma coisa extraordinariamente ruim e impactaria, repetimos, sobretudo nesse relacionamento social, nesse evoluir, junto com essas pessoas que estão, né, no nosso viajor do átomo ou arcanjo. O esquecimento do passado, ele arrefece e esfria o complexo de culpa. Eu não tenho culpa. Porque eu fiz alguma coisa extremamente ruim para a Vera? A Vera, e digamos que nós, nessa existência, nascemos com uma intimidade muito grande, ou por outra, fomos designados a sermos, hipoteticamente, marido e mulher. Digamos que eu fui, de uma certa forma, um algoz, um títere, uma pessoa autoritária, e muitas vezes cheguei a utilizar a força propriamente dita. Ora, em ela recordando, ou eu sabendo da situação, o que vai acontecer com Vera Perus e com o próprio Décio? Nós não teremos uma evolução salutar, nós não teremos uma evolução educada, não teremos uma evolução normal. Então, afetaria o nosso livre-arbítrio. E para muitos, o que é o livre-arbítrio, meus irmãos? Para muitos não, talvez alguns aqui não sabem. E, mais uma vez, eu peço que algumas vezes nós vamos na origem, no vestibular, nas coisas simples, porquanto aqui tem pessoas que já leu, vamos dizer, as 5 obras de Kardec, leu Revista Espírita, está constantemente lendo artigos espíritas, mas tem outras pessoas que não. Então, é oportuno que a gente fale. Muitas vezes, coisas básicas. Livre-arbítrio é o fato de você poder arbitrar, é o fato de você poder seguir por esta ou aquela estrada. Então, eu vou decidir por esse ou aquele caminho. Por isso que falamos que quanto mais conhecimento jogamos para dentro de nós mesmos, mais verdade conhecemos. E, conhecendo a verdade, a mesma nos liberta. A mesma nos liberta. Jorge Antônio faz outra contribuição aqui, dizendo que Emmanuel já nos dizia que não era saudável fazer regressão, porque o que passou, passou. E justamente, o nosso Jorge Antônio tem tanta razão que, quando Deus, ou a espiritualidade superior, ou os nossos anjos guardiões, querem, ou que algum conhecimento de vida transata temos, e isso, de uma certa forma, vai impactar em nossa evolução, pode ocorrer de que forma? Através da emancipação da alma. E todos os dias, uma emancipação da alma mais corriqueira, mais comum, é através do sono. Quantas e quantas vezes já aconteceu com você de ter uma intuição relativamente a alguma coisa desdobrada em sono? Você acorda, e mesmo que você não tenha totalmente o conhecimento daquilo que se passou no sono, mas você, em sonho, mas você tem resquícios, fica no seu inconsciente. Então, veja bem, quando nos é permitido, quando nos é favorável e propício sabermos alguma coisa de vidas outras, ou ter uma antecipação do que vai ocorrer, a divina providência assim permite. Imagina vocês, eu gosto de dar um exemplo simples, um exemplo até bastante corriqueiro. Se o Décio, que está nesse labor, fazendo isso, sofrendo, muitas vezes, sofrendo extraordinariamente com uma doença que, num primeiro momento, apresenta-se-nos
não com uma cura automática, eu tenho batalhado, eu tenho procurado o médico, o facultativo, feito os regimes prescritos, mas eu sei que vou ganhar na loteria. Digamos que eu vou ganhar na Mega Sena milhões, dezenas de milhões daqui 90 dias. O que o Décio vai fazer? Qualquer um de nós cruzaríamos os braços e deixaríamos isso tudo ocorrer. Deixaríamos isso tudo ocorrer porque vai, de uma certa forma, ele vai ganhar substancialmente dinheiro, ele vai ter isso. Por que sofrer agora se daqui 90, 120 dias as coisas momentaneamente vão estar bem? Eu ainda sou, ou nós ainda estamos muito vinculados à matéria propriamente dita. Nós estamos muito vinculados à matéria. Ainda associamos o bem material com a felicidade. Então, eu vou ganhar dinheiro, o bem material, o dinheiro, nos causa conforto, mas nem sempre o conforto traz-nos felicidade. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Então, o esquecimento do passado, a gente tem observado que é extraordinário, e Deus nos deu esse esquecimento, e esse esquecimento é, de uma certa forma, temporária. Ocorre apenas durante a vida física. E mesmo durante a vida física, vimos exemplo agora que, através do sono ou de uma emancipação do próprio espírito, a gente pode ter contato com esses espíritos superiores, ou a própria divina providência pode nos revelar coisas, aquilo que efetivamente vai contribuir com a minha evolução. Não, por exemplo, eu tenho uma criança, uma hipótese, eu tenho uma criança de 5 anos. Essa criança de 5 anos, ela está fazendo o pré, e o que ocorre? Ela chega aqui, eu, penalizado por ela fazer aquele exercício, eu vou simplesmente ajudá-la, quando não fazer para mesmo. Isso não é correto, eu estou ajudando. Se o Espírito, pela mesma forma, revelasse-nos aquilo que, através do labor, através do trabalho, através do sacrifício diário, a gente precisa, ou seja, se ele entrasse em nosso livre-arbítrio, que mérito ou que valor teria? Isso, assim, podemos assemelhar com o fazer a tarefa do nosso filho, da nossa criança. Nós, na condição de pais, nós, na condição de mães, de uma forma, ou de uma certa forma bastante errada, e com o coração assim compungido, olha, fazemos uma afirmação e muitas vezes praticamos. Não quero que meu filho passe o que eu passei. Ora, gente, somos sabedores que muitas vezes, ou quase sempre, é passando uma situação difícil, é passando por uma coisa que pode nos desestruturar momentaneamente, é que vamos aprender. Falei isso há uns 2 meses atrás, num estudo, e a novela das 18 horas tem um do jargão da doutrina espírita que eu gosto demais. E todo o capítulo é falado lá pelo Candinho ou pelo aquele professor Pancrácio. E o jargão é o seguinte: tudo que acontece com nós é para o nosso bem. Ora, muitas vezes nós precisamos andar descalços ou ser vítima de um espinho para, num segundo ou terceiro momento, a gente calçar uma sandália, calçar o sapato. Que nós vamos evoluir, isso não tem dúvida. Mas ocorre, né? Ocorre que pessoas outras
ou o nosso próprio vizinho, o nosso próprio par, marido, esposa, filho, pode evoluir mais rápido. Nós temos de ir de um ponto A a um ponto B. Pode, naturalmente, né? Silvia Regina chegar nesse ponto B, que é o ponto final evolutivo, vamos dizer assim, e o Décio ficar marcando toca, marcando passo, o carro patinando, não vai. E os meus obsessores, de uma certa forma, regozijando por isso. Ora, regozijando de que forma? Sentindo satisfação, sentindo prazer. Porque em eu não evoluindo, eu fico mais tempo com eles, né? Fico mais tempo nesse meio. Fico mais tempo nesse meio. Muito bem. E dando sequência aos nossos estudos, ao retornar à vida extrafísica, ou seja, à vida espiritual, o homem vai paulatinamente recobrando o sentido. Naturalmente, há espíritos, e nós já vemos isso quando estudamos o processo perturbatório quando do passamento, ele está tão vinculado, ele está tão né, jungido à matéria, que aí ele pensa que não morreu, fica junto ao seu corpo, aí o corpo, muitas vezes ele presencia o corpo ser comido pelos vermes, posteriormente vai para os bens da pessoa, fica naquele estágio umbralino. Então, nem todos têm, mas após desencarnarmos, ou seja, o espírito ou o perispírito deixar a matéria propriamente dito, a gente vai recuperando. Nós vamos recuperando todo o pensamento, vai recuperando tudo que existe na nossa existência pretérita e nas outras existências. Como falamos, se, de uma certa forma, nós não esquecêssemos o passado, a gente não teria como. O fato é esse mesmo, não teria como dar sequência normal ao nosso processo evolutivo. Então, o homem, retornando à vida extrafísica, ele vai tomando ciência das suas experiências anteriores, e então, já mais lúcido e mais tranquilo, tem condição de tomar decisões sábias, preparando novas batalhas. Essas batalhas aí estão implícitas em novas reencarnações. Para Décio. Mas se o espírito, ele também evolui no plano errático, no plano espiritual, nesse plano que você acabou de falar agora, no plano extrafísico, por que ele tem que encarnar? Se ele tem condição de evoluir, e nós somos sabedor que esse corpo, essa matéria espessa, nos obstacula o caminhar, o ver, o falar, etc., ele poderia evoluir lá. Lá, nesse plano extrafísico e nesse mundo errático, erraticidade é o que intermedia, vamos dizer assim, né? Intermedia uma encarnação de outra. Então, é considerado o plano errático. Lá é que nós planejamos. Lá é que nós, de uma certa forma, fazemos o planejamento para que amanhã eu venho aqui na Terra ou em outro orbe e dou sequência àquele planejamento. E não se iluda, meus irmãos. Com o fito, com o objetivo, né, com o viés de evoluirmos mais rápido, a gente pede provas substancialmente, às vezes, horrendas, para queimar etapas. Aí o que vai ocorrer? Ocorre que você aqui pode não dar conta, muito embora já foi nos dito, e dito com propriedade, que a divina providência não nos dá um fardo maior do que os nossos ombros pode carregar. Há ainda a argumentação filosófica. Por acaso, o fato de não nos lembrarmos da nossa infância representa a prova de que esta infância não existiu? Olha,
Há muitos fatos da nossa infância, há muitos fatos que nós não lembramos. Você, muitas vezes, pega uma fotografia, vê aquele brinquedo, vê, mas por que isso ocorre? Ocorre porque ainda o espírito está naquele estado perturbatório, desde a união do perispírito ao átomo propriamente dito, formando a molécula formando a célula formando os órgãos formando o corpo, e até o conjunto de órgãos, né, ser o sistema que constitui o corpo humano. E a encarnação, como já foi dito, e André Luiz explicou isso de uma certa forma, ele e Emmanuel, com uma propriedade bastante lúcida, que ela efetivamente se verifica e vai a termo após os 4 anos. Por isso que ocorre. Muitas vezes, uma criancinha de 4 anos, de 3 anos, está brincando com amiguinhos invisíveis. E sua mãe chega lá, mas o que é isso? Esse menino está precisando do médico. Chega uma cunhada, um parente, um próprio, né? O pai, não, vamos levar. É que o espírito que ali habita, em função dos órgãos efetivamente incompleto, ele está agindo, interagindo com espíritos, né, do seu viés, do seu jargão. Muito bem. Kardec também diz, veja bem o que Kardec, nos esquecimentos, Kardec diz aqui, nós falamos do D, nos esquecimentos, quanto acontecimentos vivemos, muito deles, inclusive, perpetuados em fotografias, em filme, e a gente não lembra deles. E não é por não lembrarmos que, efetivamente, eles não ocorreram. Então, isso aí é o que nossos críticos, nossos detratores, aquelas pessoas que, de uma certa forma, não aceitam a nossa doutrina, ou não aceitam o processo reencarnatório, dizem, como que eu posso reparar, como que, se existe Deus e Ele é bondoso e bom, vai permitir que eu não tenha conhecimento. É a mesma coisa você bater em um filho e não falar, ou repreender um filho e não falar o porquê, o motivo dessa repreensão. O motivo dessa repreensão. Deixa eu ver aqui, não existe, muito bem. Então, vamos colocar essa outra tela aqui, meus irmãos. Essa outra tela, ela nos diz o seguinte. Essa outra tela, mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Como se um véu as cobrisse. Aparentemente, parece até que estamos repetindo, mas Kardec ele faz questão de colocar isso de forma muito clara, Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. É o que nós falávamos anteriormente, né? A coisa não fica totalmente envolvida numa camada espessa. Ocasionalmente, nós temos aquele insight. Ocasionalmente, nós temos aqueles reflexos, a intuição, vamos dizer assim. Ou, muitas vezes, ocorre que, em sonho, a gente faz tratativa com algum espírito superior ou nosso próprio anjo guardião, que, por consequência, é superior ao nosso espírito, esse nosso, entre aspas, porquanto eu sou um espírito, estou temporariamente nesse corpo de carne, né? Nós somos espírito. Rita é um espírito, Ademir é um espírito, João Rothman é um espírito. Nós somos espírito. A carne, o corpo, temporariamente está aqui, mas, na verdade, somos espírito. Esta revelação
Porém, só os espíritos mais superiores, espontaneamente, lá fazem, né? Nos fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer nossa curiosidade. Veja bem que o Zé Aparecido, no início da nossa prédica, no início da nossa exposição aqui, ele perguntou-nos se era salutar, se era apropriado a gente fazer uma regressão de memória. Muitas vezes essa regressão, ela vem, mas com o fito único da pessoa inteirar-se daquela ocorrência que houve. Olha, se eu fui um rei, se eu fui uma rainha, se eu fui alguma eminência àquela época, né? Porque, inclusive, a gente, interessante, meus irmãos, a gente não vê, olha, eu fui exerci uma profissão simples, né? Uma profissão de padeiro, uma profissão de mecânico, uma profissão de um gari, que tudo são profissões extraordinariamente nobilitantes e precisamos dessas profissões para dar a sequenciamento normal. No entanto, você não vê isso. Você vê as pessoas falando, olha, porque eu fui um rei, eu fui um administrador, eu, né, fui uma pessoa que, de uma certa forma, influenciou num determinado período e, em função dessa minha influência, houve esse ou aquele direcionamento. Kardec, na França, quando estava essas movimentações, inclusive as sessões mediúnicas era pública, ele notou e percebeu que muitas pessoas ali estavam participando para satisfazer a sua curiosidade. Foi o momento que houve um afastamento, um momento em que houve, vamos fazer assim, houve uma feitura, houve uma realização desse trabalho de uma maneira mais sóbria e mais, né, restrita. Aí, a partir de então, Kardec começou a formular esses questionamentos. Questionamento que surgiu e saiu a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos. Bastante, eu não estou vendo mais pergunta aqui, mas está tudo bom, né, Vera? Então, vamos lá. Jamais satisfazer a curiosidade. O homem não conhece os atos que praticou em sua existência pretérita, mas pode sempre saber qual o gênio das faltas que se tornou culpado e qual o cunho predominante de seu caráter. E isso de que forma, meus irmãos? Justamente pelas suas tendências. Olha, eu sinto vontade de fumar extraordinariamente e o fato de eu fumar, eu estou ocasionalmente, eu não consigo parar de fumar, e quando eu paro, eu tenho aquela vontade que me persegue. Eu paro 15 dias, eu paro 20, mas vira e mexe, vem um colega, me convida a um bar, eu tomo uma cerveja, olha a vontade de fumar. Eu termino de comer alguma coisa, olha a vontade de fumar. Então, necessariamente, eu tenho a tendência do tabagismo. Consequentemente, é uma das coisas que eu preciso combater. Combater por quê? Eu, e com certeza, tive na vida transata, tive na vida anterior, uma vida voltada ao fumo, uma vida voltada ao tabaco, uma vida voltada ao fumar, né? Ao fumar, propriamente dito. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio, como já falamos, e sobretudo para essas pessoas que chegamos, no mesmo meio que viveu, no mesmo meio que está vivendo, estabelecendo de novo relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe seja feito. Olha, eu estou aqui, meu marido é um cidadão que não faz nada, meu marido é uma pessoa, é um zero à esquerda, eu o trago e o ajudo sobre todos os aspectos, ele ali, eu vou ao centro, ele não vai, eu quero ficar longe desse traste, eu acho que eu vou procurar outra pessoa que
pode me fazer não só mais feliz, mas me ajudar no processo evolutivo. Ledo e grande engano. Porque muitas vezes, e isso quase sempre é correto, vocês dois entabularam negociação no plano errático, planejaram para vir. Pode ocorrer que você o larga, o deixa nesse plano, e amanhã, ou depois, em um próximo processo reencarnatório, vocês dois novamente planejam para terminar aquilo que efetivamente tinha planejado. Então, não é. A gente tem que pensar duas ou três vezes para tomar certas decisões. Ora dessa. Mas você está falando que com isso não, esses laços conjugais não devem ser rompidos? Não, em absoluto. Deve e pode até, quando efetivamente e sobejamente pensado, porque tanto você como a outra parte tem condições e precisa viver. Você pode não ser feliz com o Décio, você pode não ter uma vida adequada e uma vida harmoniosa, e o Décio está te atrapalhando nesse processo. Mas depois de conversar, depois de ver, você tem um segundo plano. Richard Simonetti até fala o plano B, né? Você tem o plano B na manga e pode, normalmente, casar a segunda, terceira vez, etc. E dá tudo certo, perfeitamente. Essa nova tela, ela nos diz o seguinte. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Então, veja bem, meus irmãos, que ele nasce com tudo que efetivamente adquiriu nas existências anteriores. Mas é apropriado. A divina providência, de uma certa forma, coloca este véu. Este véu é justamente para quê? Para que ele não lembra. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se né? Se vê punido, é o que praticou o mal. Se eu estou sendo punido, se eu estou sofrendo, se eu estou tendo algum desajuste, necessariamente eu devo me regozijar, sentir feliz que eu estou pagando uma dívida. Eu estou resgatando um débito. Quando devemos aqui no plano físico, né, quantas e quantas vezes a gente resgata aquela dívida, paga aquela dívida, naquela loja, naquele banco, ficamos naturalmente felizes. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se praticou o mal, suas atuais tendências más indicam que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Ora, é o que falávamos há pouco tempo sobre o tabagismo. Eu não preciso fazer uma retroação. Eu não preciso fazer, ir num profissional específico, excetuando quando há algum mal que um psicólogo, um psiquiatra, assim, pode fazer uma regressão de memória. Mas eu não preciso fazer para saber o que fui, o que... O certo é que minha mente ali fala as palavras de Kardec. Ela precisa estar virgem. Virgem relativamente à parte neuronal. Porque eu não sabendo das agruras, eu não sabendo, né, dos malefícios que aquelas pessoas que estão próximas, ou estão no meu convívio familiar, eu diria, e no convívio físico que eu habito, vai me trazer coisas extraordinárias no processo evolutivo. Vai trazer coisas extraordinárias. Aliás, o esquecimento ocorre apenas da vida corpórea, vimos, né? Volvendo atualmente a vida espiritual. Falamos que essa consciência, na verdade, a rigor, ela é mais forte naqueles espíritos que são voltados menos à matéria. Aqueles espíritos que estão mais longe do vício, estão mais próximos da virtude. Vemos logo após
O esquecimento do passado, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório em contato com a matéria. Ora, porque no momento que estamos vibrando ou vinculado à matéria, a gente sofre a vibração. E vocês já ouviram uma série de casos reportados, e isso está muito bem relatado, sobretudo na segunda parte do o que é o inferno, né? O céu e o inferno de Kardec. A segunda parte tem 66 comunicações. Kardec, de mais de 600 extraordinárias que existia na Sociedade Espírita Parisiense de Estudo, ele selecionou 66. E lá tem desde espíritos felizes, espíritos trevosos, espíritos de mente obscurecida, espíritos suicidas. Então, lá tem. E fica caracterizado que quanto mais nós estamos vinculados à matéria, sofremos via a mesma essas turbulências. Muito bem. Esse ouvido, quer dizer, esse esquecimento, é necessário, e afastando-se os benefícios espirituais que essa questão implica, à luz da concepção científica, pode ser esse um problema de estudo atenciosamente. É o caso da criança que nós falamos, que os próprios neurônios, eles obstaculam a lembrança, porque vai concretizar, e aqui repetimos, a reencarnação com 4 anos. Então, é oportuno esse esquecimento. E muitas vezes a gente sente, né? Todavia, o esquecimento, ele não é totalmente absoluto. Dentro dessa obscuridade, a gente tem, muitas vezes, aquele flash. Está lá no nosso íntimo, e a gente lembra de alguma ocorrência essa, de vidas naturalmente transcendentes, de vidas passadas. Então, e para não dizer também que quando da emancipação, sobretudo, nós colocamos aqui o caso do sono. Outra participação da nossa Maria Vieira, ela diz o seguinte: e quando temos processos cíclicos, depressivos, que perturbam por mais de 20 anos e inviabilizam uma estabilidade em todas as áreas da vida, é aconselhável fazer uma regressão? Veja bem, ocorre, Maria Vieira, que nós muitas vezes sofremos uma obsessão e, sem perceber, nós sentimos satisfeito com essa obsessão. Nós deixamos a porta aberta, porque em várias situações, não digo que todas, o obsessor está conosco porquanto nós vibramos na sua mesma sintonia. Mas se você fechar a porta, se você acabar a sintonia, se você orar e vigiar, você efetivamente vai debelar esse mal, e esse espírito que se compraz em obsediar-vos, esse espírito que lhe compraz estar assim vinculado, como, digamos, um carrapato suga o sangue da vítima, ele vai procurar outro que lhe dá esse veso, né? Que lhe dá esse viés, que lhe dá esse propósito. Muito bem. Aqui no próprio YouTube também, a Gisele 5253, ela faz a seguinte participação: a doutrina da reencarnação não há desculpa para que o Espiritismo usa para justificar a fatalidade e tragédia, com a ideia de que Deus é justo e bom.
tiram a culpa de Deus e colocam apenas no ser humano? Veja bem, isso, na verdade, não é propriamente dessa forma. A reencarnação é que, de uma certa forma, explica essas disfunções. Ora, gente, eu ou você, sofrendo as vicissitudes aqui no Brasil, muitas vezes, não só sendo submetido a esse processo que estamos passando agora, um pouco, não diria desajustado, mas um pouco assim, que traga-nos um pouco de transtorno em termos econômicos, em termos políticos. Ora, outra pessoa nascendo numa favela e, no mesmo instante, outra pessoa nascendo lá no Palácio de Buckingham, né, na Inglaterra, sendo um príncipe. Deus, na sua soberana justiça e bondade, como que faria dois espíritos para ter vidas tão díspares, vida tão diferente? Aí sim a reencarnação explica. Só tão somente a reencarnação. Nascendo na mesma família, dois gêmeos univitelinos, um com pendor, com viés e voltado só para a virtude, e aquele outro voltado ao vício. O que se explica isso? São conquistas e evoluções daquele espírito em diversas existências anteriores. Então, naturalmente, a doutrina dos espíritos, via o processo reencarnatório, ô Gisele, 52, 53, é que explica esse descompasso, isso que muitas vezes a gente pode chamar de injustiça. Gente, por que aconteceu justamente na minha família? Por que eu fui objeto disso ou daquilo? Então, na verdade, o processo reencarnatório, ele equaliza, ele ajusta e ele, vamos dizer assim, regula tal situação. Então, dando sequência, a nossa próxima tela, Leon Denis assinala que o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. Nosso passado guarda as suas manchas e nódoas. Falar nisso, meus irmãos, esse nobilíssimo espírito morreu sozinho, praticamente cego, e foi um poeta do espiritismo. Ele foi, à época, um extraordinário divulgador. Ele conheceu o Livro dos Espíritos, leu a primeira vez, ele tinha 18 anos. Comenta-se até que, talvez, Kardec não tem sucessor, Chico Xavier não tem sucessor, de volta, não existe sucessor. Existe, muitas vezes, um espírito com algum conhecimento similar que pode dar sequência à obra, né? Comenta-se que ele seria, vamos dizer assim, entre aspas, o sucessor de Kardec. Então, veja bem. O nosso passado, ele guarda manchas e nódoas, né? Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastante falta, bastante iniquidade, muita injustiça. Como bem dissemos, Leon Denis aqui torna a falar. Se a gente vem à baila, vem à tona, recordações de vida pregressa, vai nos obstacular, vai nos impedir ter uma evolução adequada. Uma evolução que efetivamente vai nos propiciar a ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Por quê? Nós estamos com o nosso inimigo, nós estamos sempre com aquela pessoa que nos enodoou, aquela pessoa que nos causou mal. Comenta Leon Denis que a recordação de nossas vidas anteriores
não estaria também ligada à do nosso passado e dos outros? Né? Então, eu não vou recordar só da minha vida. Eu recordo da vida por exemplo, do Sérgio. Eu recordo da vida do Simval. Eu recordo da vida do Ademir, né? Da Elisa. E essas vidas, esses espíritos, foram espíritos que bateram veementemente e de forma forte contra o meu progresso. Aí vai me obstacular. Vai me obstacular. Muito bem. Essa outra, dando sequência aqui. Se o homem esquece o passado, poder-se-ia objetar como conduzir-se diante das provas, das opções, das situações difíceis que se lhe depararão na nova existência? Qual o caminho a seguir? Qual a atitude a tomar? Simples, né? Vimos e falamos aqui que o fato de ele esquecer é que efetivamente vem o bem de ele dar sequência. Tem todo o caminho pavimentado à frente. Tem todo o caminho pavimentado à frente. Deus, diz Kardec, palavras de Kardec, Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência. E as tendências instintivas. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente e é exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. E como nós aqui falamos, como nós ressaltamos e vamos repisar. O fato de nós não lembrarmos do passado, entre aspas, por quê? Verificamos que, de uma certa forma, a gente pode lembrar através da emancipação da alma, ou mesmo através do sono. Né? Você lembra. E Deus, na divina providência, ele pode permitir, bem como o próprio nosso anjo guardião pode permitir que a gente lembre, que tem fagulho, que tem resquícios, né, de alguma coisa que confere-nos ou compete-nos para que evoluamos nesse processo reencarnatório. A nossa bibliografia foi o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, livro Depois da Morte, Leon Denis, Os Grandes Problemas de Chico Xavier, Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo. E temos também como base a nossa apostila do ID de Juiz de Fora e o tomo 1 da FEB. Temos o tomo 1 da FEB. Agradecemos de coração toda a espiritualidade que deu sustentação aos nossos estudos. Mais uma vez, reverenciando o Espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, ambos patronos desses nossos estudos, mas, sobretudo, agradecendo o nosso guia e modelo, o irmão maior, Jesus Cristo, que permitiu que essa pleiade de espírito desse a sustentação, nos intuísse e nos inspirasse. E eu amo a doutrina espírita e, por consequência, amo cada um de vocês que estão